Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Comigo tá tudo tranquilo, tudo de boa. Vamos dar continuidade aqui aos nossos trabalhos no Cinema Humano, né? Tô um tempinho sem vir, muita coisa acontecendo, mas eu tive que parar tudo que eu estava fazendo, tudo que eu estou fazendo de pesquisa, de produção, para falar do novo produto, da nova pérola da Netflix, que é The Sandman, uma série maravilhosa que estreou recentemente, uma série que vem dos quadrinhos. E eu não vou falar da série por si só, tá? Depois talvez eu possa falar da série, do personagem, das suas estruturas, mas teve um episódio, o episódio 5, que em português tá intitulado como Sem Parar, que tá surreal de bom, assim, sabe? Então eu tive que vir aqui para falar para vocês. É um episódio que tem um pouco de distanciamento, digamos assim, do universo do Sandman, enquanto personagem protagonista desse episódio, mas tem uma relação muito boa com a psicologia, com o universo psicológico dos personagens. Então eu tive que vir aqui dividir com vocês um pouco das minhas impressões e dos meus entendimentos sobre esse episódio específico, né? O episódio, resumidamente, conta a trajetória do personagem John, né, o personagem que tem o Rubi que foi roubado do Sandman logo no início da temporada, em seu poder. Então ele sai de uma clínica de reabilitação, uma clínica psiquiátrica, com esse propósito de, com o Rubi, dominar o mundo, né, de alguma maneira assim, mais indireta, e de forma mais direta ele quer transformar a humanidade, quer que a humanidade seja mais honesta, melhorar a humanidade com relação aos princípios que ele acha que são ruins, né? Princípio da mentira, princípio de ocultar o seu ponto de vista sobre alguma coisa, alguma situação, que é o princípio da persona quando a gente fala da relação da psicologia, né? A nossa persona é esse filtro que faz com que a gente não diga o que a gente quer dizer em uma hora específica, que a gente segure ali a nossa relação de opinião com alguma coisa, ou que a gente molde o nosso comportamento para a gente não ser invasivo, agressivo, enfim, a persona é como se fosse uma máscara que todos nós temos, cada um de nós tem de uma maneira específica, né, para os nossos problemas, para nossas situações, para o nosso cotidiano, para a gente lidar com a sociedade. E a ideia do John, com o seu Rubi poderoso, é tirar essa persona, tirar essa máscara da sociedade, para que a sociedade seja o mais honesta possível, o mais justa possível, e justa assim, né, realista possível, verdadeiramente, com seus princípios, com seus propósitos, e a partir disso criar uma nova sociedade, criar uma nova humanidade. E aí o que ele faz? Ele pega o seu Rubi e vai para uma cafeteria, aquela clássica cafeteria de bairro, assim, daqueles filmes americanos, né? E aí ele pede um café e começa a testar os seus poderes com os clientes e funcionários dessa cafeteria, né? Começa a provocar as pessoas a dizerem as suas verdades, a se comportar da forma como acham que tem que ser a sociedade, como acham que tem que ser a sua opinião perante uma situação, um compromisso, enfim. Então ele vai provocando os clientes e funcionários a se manifestar. E nessa provocação ele vai dissolvendo essa persona, dissolvendo o comportamento das pessoas. Então o episódio é muito bem estruturado, né? As pessoas começam com um comportamento explicitamente de uma maneira e vai dissolvendo isso a partir do diálogo, a partir das ações. E essa desestruturação da persona vai causando outros conflitos, né? Entendendo o que é persona, assim, de forma resumida, que eu falei para vocês, essa desestruturação da persona vai projetando as sombras dessas pessoas. Na psicologia a gente chama de sombra tudo que está escondido no nosso inconsciente, né? Tudo que a gente não quer mostrar, tudo que a gente acha que não é válido para a sociedade. Então essas pessoas começam a projetar essa sombra ali dentro daquele estabelecimento, né? Ou seja, quando a gente dissolve a persona, quando a gente não sabe controlar a nossa persona, a gente acaba invocando uma sombra inconsciente, coisas que a gente acha que não é válida para a sociedade, que vai ser vista como um julgamento, a gente começa a projetar isso, né? Nossos pontos de vista, a nossa insegurança, nossos medos, as nossas inquietações, a gente começa a projetar. E é exatamente isso que acontece, né? Ele começa a dissolver essas personas, a tirar essas máscaras, essas mentiras das pessoas, né? Esse comportamento, e a sombra começa a aparecer. A sombra da raiva, a sombra da intolerância, a sombra dos pudores, né? Dos prazeres, das vontades ali, que a gente consegue controlar nossas vontades, nossos desejos, né? Sem a persona a gente não controla, a gente vai mostrando isso, a gente vai avançando de forma tão instintiva, tão animalesca, de forma que a sombra vai tomando conta da nossa consciência, a gente não sabe mais o que está acontecendo, a gente vai agindo quase que involuntariamente, sabe, controlado por algo. Eles estavam efetivamente controlados pelo poder do Rubi, do John, mas isso também é uma questão da psicologia, né? Eles estavam controlados pelo Rubi, mas também estavam perdidos na sua incapacidade de se conhecer, do seu inconsciente. São pessoas que representam muito bem a sociedade, né? Nós não conhecemos as nossas sombras na maioria das vezes. Nós não conhecemos nossos dilemas. Nós muitas vezes não conhecemos nem as nossas personas. Muitas vezes a gente se identifica tanto com as nossas máscaras que a gente usa na sociedade que a gente acha que aquilo é a realidade pura. A gente não percebe que aquilo ali é um comportamento aleatório, superficial para a gente lidar com situações do trabalho, na família. A gente acaba
integrando muito essa persona com a nossa vida real, né, com os nossos dilemas reais. Então, esse episódio mexeu muito com o meu espaço criativo, né, com a minha relação de analisar conteúdos audiovisuais, porque ele vem de forma tão explícita, tão honesta, trazer essa questão, né, da persona e da sombra, que eu acho que mais visual do que esse episódio, não tem como a gente ter um produto tão bem crivado que fale sobre a relação da persona e da sombra, né? Quando a gente não tem o controle da nossa persona, ou quando a gente acha que a gente não tem mais que ter filtro na hora de falar algumas coisas, como a nossa sombra é a primeira a se manifestar. E ela se manifesta de forma totalmente inconsciente, ela não integra o nosso ego, ela vem junto com o ego querer se impor na sociedade. Então ela vem fazendo estrago, vem causando conflito, vem causando dilema. E quem assistiu o quinto episódio sabe muito bem o resultado dele, né? Eu já dei aqui alguns spoilers, essa não era a intenção, até porque eu pulei pro episódio 5 que eu queria falar disso. Não queria falar da série exatamente, que tá muito boa, inclusive, tá? Vale muito a pena essa adaptação. Mas eu queria falar desse episódio, que é o episódio 5, né? Como é importante a gente entender ali a metáfora, né? As camadas psicológicas desse episódio, para além do enredo da história, né? Essa série tem umas pegadas muito interessantes porque ela teve um momento que ela foge um pouquinho ali do enredo primário, da jornada do Sandman, e vai para alguns enredos secundários, mas que são fundamentais para entender, inclusive, essa psicologia dos sonhos, né? Sandman conversa muito, inclusive, com o universo da psicologia freudiana, que é essa questão dos sonhos, da importância dos sonhos, né? De onde vem os sonhos. E aí, no finalzinho do episódio, só para fechar esse vídeo, tem esse diálogo do Sandman com o John, né? O Sandman vai dizer para ele por que é importante as pessoas não perderem esse filtro da persona, porque é importante as pessoas não projetarem de forma inconsciente as suas sombras no mundo, assim, sem saber o que está fazendo. Porque é importante ter sonhos, porque é importante ter propósito, né? E como que isso influencia na sociedade de forma ampliada. Então, assistam esse episódio com essa intenção de se colocar no lugar do John, né? Porque muitas vezes a gente quer resolver o problema do mundo de um jeito rápido, de um jeito... acha que tudo tem que ser preto no branco, branco no preto, que todo mundo... A gente projeta, inclusive, as nossas vontades, né? O fulano devia ser mais honesto, o fulano devia falar logo na cara, eu gosto de falar na cara, eu não quero saber se o fulano vai ficar com raiva de mim, eu falo logo na cara. Muitas vezes a gente não entende como isso é provocado no outro indivíduo, como isso é recebido no outro indivíduo. A gente acaba projetando um desejo nosso, que também está involuntário na nossa sombra, né? Queria depois ter tempo de falar da sombra do John, né? O John, que foi um ser humano, uma criança, enfim, totalmente protegido e ao mesmo tempo envolvido em um mundo de mentiras que a mãe criou ele, projeta essa vontade de verdade no mundo. Eu queria falar mais sobre isso, mas eu não queria me estender nesse vídeo. Eu queria provocar você a ver como a sombra inconsciente do John de querer tanto a verdade provoca mais conflitos em um pequeno experimento que ele faz em uma lanchonete. Agora imagina isso no mundo como um todo. Imagina esse mundo controlado por uma vontade inconsciente de querer ser honesto, de falar a verdade, ao mesmo tempo que não se tem controle das próprias dores, dos próprios dilemas, da própria sombra. É isso. Esse episódio fala de projeção da sombra a partir da perda da persona, a partir da perda das nossas camadas, dos nossos filtros. Assista o Sandman, tá muito bom. E eu prometo voltar mais vezes aqui para comentar novos produtos da Netflix, da HBO, vai começar aí produtos novos na HBO, na Prime, enfim, tem muita coisa boa e eu quero muito ter tempo para comentar com vocês. Mas esse episódio eu não tive como fugir, me provocou muito a compartilhar aqui com vocês essa explicitação da psicologia a partir de uma obra audiovisual tão massa, tão boa, tão bem produzida. Parabéns, Netflix. Continue assim, vamos que vamos. Abraço e até o próximo vídeo, galera. Tamo junto!